gravação da BIOS. A maioria dos serviços que vem, 60% a 70%, são problemas da BIOS. O que acontece? A BIOS, o computador, quando ele sofre um calor muito grande, essa BIOS ela pode se desgravar ou o arquivo corromper dentro dela. E o computador continua tentando ligar, ele vai às vezes ligar e desligar, tem todas as tensões, porém o arquivo central que faz todos os periféricos trabalhar, que é o sistema da BIOS, ele está corrompido, então ele não vai subir sistema, não vai subir imagem, não vai subir nada, e o pessoal às vezes quando vê na placa alguma coisa é apenas a BIOS. Tá, eu vou fazer o processo para vocês e vou mostrar para vocês. Essa BIOS aqui é de um aplacamento de computador, pode ver que é um chipzinho bem simplesinhos. Para você encontrar esse chip aqui, normalmente ele começa com a numeração 25L, tá? É um número de início da BIOS, com vários fabricantes diferentes. Tem NX, tem a Microbold, que é a principal, que eu trabalho com ela, principalmente nessa minha gravadora. Vou mostrar também a gravadora de vocês de BIOS. Existem uns 10 a 12 modelos de gravadora. Cada um tem sua preferência de técnica. Eu gosto dessa principalmente porque é mais confiável. Toda vez que eu vou gravar, ela consegue reconhecer se o chip está com defeito, se o chip está apresentando alguma intermitência, alguma coisa, principalmente na hora de regravar o arquivo, porque eu posso regravar e colocar novamente e o problema ser o chip e não os arquivos que estão internos, tá? Eu vou mostrar para vocês eu removendo ele. Primeiro, esse daqui é um chipzinho da placa-mãe de computador e o de notebook, para vocês verem que a diferença é nenhuma. É o mesmo chip desses modelos mais novos. Pode ver que ele só vai mudar às vezes o tamanho um pouco mais largo, um pouco mais alto, tá? A diferença é essa só, tá? Do chip. Tanto o chip de notebook pode ser usado em computador se for do mesmo tamanho e da mesma numeração, tá? Existem vários tamanhos de chip de BIOS. Tem de 2 megas, de 4 megas, de 8 megas, tá? Então cada BIOS tem seu tamanho de arquivo e você tem que usar o correto. Se você tentar colocar um arquivo de 8 numa de 4, não vai entrar. Porém, se você usar um de 2 e um de 8, não tem problema, tá bom? Eu vou fazer uma remoção para vocês, uma gravação, vou mostrar o sistema como funciona, para vocês darem uma olhada. Normalmente, quando a gente vai tirar algum componente, a gente sempre usa pasta, né, solto e tudo mais. Porém, a BIOS, como esses garfinhos laterais eu tenho que sincronizar na leitora, se eu usar muito pasta, as coisas, ele pode não dar contato. Então, eu sempre uso fluxo, tá? Que é mais fácil para poder limpar e poder fazer essa gravação um pouco mais tranquila. Os defeitos que vocês encontraram, tanto de computador, coisa, mas eu sempre é BIOS, tá, pessoal? Eu trabalho na temperatura de 450 graus. É pra quem faz as soldinhas do celular? Fica facinho, não fica? Tranquilo, hein? Gente, tão simples. E muitos técnicos aí ficam condenando placa sem nem ao menos testar a BIOS, tá? Lembrando, sempre antes de tentar a regravação da BIOS, ver no pino 1 se está chegando a energia, ou 1.8 ou 3 volts, tá? Dependendo de cada placa e cada BIOS, tem uma alimentação correta. Ó, bem simples, pessoal. Ó, pode ver que ficou o serviço bem limpinho aqui, sem aquela pasta que acaba atrapalhando. Esse chip a gente vai colocar na leitora. É um pouquinho maior que o microfone. É bom que não tem microfone do Ah, lado. sim. Pessoal, é bem simples a leitura. Você vai colocar, você não precisa soldar nem nada. Por isso que eu digo de não usar o fluxo, tá? Porque ela tem que dar o contato pra gente nessa parte. Agora eu vou utilizar aqui. Ele já tá na box ali? Já. Programinha esse daqui.
Essa que eu estou usando é a Mini Pro TL866CS. Existem vários modelos, tá, pessoal? Deixa eu só... Quero mostrar só a gravadora. Vou fechar o OBS, mais fácil fazer olhar. Nesse programa a gente vai procurar um modelo que tem a BIOS, tá? Ela tem uma numeração, eu vou mostrar para vocês. Quando eu coloco no detectar, ela já detectou que já tem um chip lá, tá? É um pouco complicado de se enxergar. Eu tiro sempre foto no celular para ficar mais fácil. O modelo desse chip que eu coloquei é o 25L16. Acho que não está escrevendo. Não foi? Desculpa. 25L16. Esse 16 significa que ele é de 2 megas esse chip aqui, tá? Ó, vou colocar o chip correto. Vou selecionar e vou verificar se esse chip está tudo ok. Eu vou colocar ele na parte desse R aqui da gravadora. Ele vai me falar se o chip está ok para ser gravado e se os arquivos que estão dentro dele, teoricamente, estão gravados. Está testando, né, o chip? Isso, testando o chip. Para ver se o chip está ok para ele poder colocar um arquivo. No vídeo do YouTube tem como desativar a BIOS. Ela continua desativada. Não entendi. A BIOS ela pode ser desativada. Se desativar a BIOS, você não consegue usar o aparelho. Ele é o central, é o sistema central. Sem a BIOS funcionando, você não consegue trabalhar. O que você pode desativar na BIOS, às vezes, é algum componente, o Wi-Fi, você pode desabilitar às vezes, um slot de memória, se tiver 2 controladores para não usar. Habilita e desabilita a senha, né? Isso, senha na BIOS para ninguém acessar e alterar. Principalmente empresa usa bastante disso. Ó, pessoal, já deu sucesso, então eu posso gravar arquivo nesse daqui. Eu já deixei abaixado aqui um arquivozinho de tamanho dessa BIOS. Vou mostrar de trabalho. Isso daqui, né? Ficou ali em cima. Aqui eu vou colocar o OK tudo nessa função. Você pode perceber que o arquivo, quando você joga aqui, ele fica assim, FF. Mas esse ele tem umas numerações nos arquivos, tá? Criptografia. Então, não dá para entender o que significa, tá? Quando vocês trocam um arquivo, vocês podem fazer a comparação de abrir o arquivo antigo e o novo e você ver se tem alguma diferença. Normalmente tem diferença, tá? Porque normalmente os computadores, quando dá problema de BIOS, são quando o pessoal atualiza. Eu já vim de fábrica uma versão mais atual, que quando a gente busca os arquivos, a gente sempre pega a primeira versão que foi criada. Então, as é perto do beta ou a primeira versão, que são as mais corretas que tem. Tá? Depois que você colocar, você pode tentar fazer atualização, mas não é recomendado. Tá? Principalmente porque o arquivo provavelmente já está corrompido Na atualização? dessa atualização. Tem muitas placas que atualizam, principalmente a última geração, que vem com um problema e demora às vezes pelo menos uns 3 a 6 meses até eles corrigirem, até descobrirem que está com defeito. Porque o pessoal quando atualiza vai começar a reclamar e eles esperam que às vezes não funciona a placa de vídeo, notebook principalmente, dedicado, ou a parte do áudio para, a parte do Wi-Fi também começa a apresentar defeito, e é apenas o chip da BIOS, o arquivo da BIOS que está com problema. Após eu verificar e já abrir o arquivo que eu preciso, eu vou clicar nesse P aqui que é para programar. E coloco em programação. Agora está regravando o arquivo dentro desse chip. Bem facinho, né? E é rápido, gente, não demora. Deixa Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor, esse chip ele é soldado na placa. Certo. Você falou que quando o PC ele dá uma esquentada, assim, ele perde essa programação. É muito raro, mas acontece bastante, porque notebook, principalmente, o pessoal não faz limpeza, na manutenção correta. Então tem máquina de 4, 5 anos que esquenta, trabalha numa temperatura muito alta, o pessoal trabalha
16 horas no computador ligado, ou às vezes deixa ligado o notebook 24 horas por dia, que não é recomendado, ele foi feito para trabalhar no máximo entre 6 a 10 horas de trabalho, tá? E com 1 hora de descanso entre isso, praticamente o notebook foi feito para esse trabalho, tá? Quando ele dá esse erro aqui assim, ó, o arquivo que eu baixei está com defeito, o arquivo que eu coloquei, tá? Vou tentar um outro arquivo para ver. Se você testar 2, 3 arquivos e mesmo assim não for, é o problema do chip. O chip não está aceitando a gravação, tá? E isso é bem comum acontecer, porque o chip, quando ele trabalha em alta temperatura, ele reconheceu que o chip está ok, mas quando eu vou jogar o arquivo dentro dele, ele não consegue gravar, tá? E aí é a substituição do arquivo feito. Mas nesse caso, ele está regravando o mesmo chip. Na verdade, isso aqui é um chip separado que eu coloquei, com alguns arquivos de BIOS para me mostrar, dar os erros para vocês e mostrar para vocês. Como você identificou que era o chip da BIOS? A máquina, quando ela representa, todas as tensões de bobina, de processador, bobina de memória, bobina de PCH, tudo, todas as pontes, chega os 3 volts para fazer a iniciação do botão power, você aperta o botão power, ele faz a execução do botão power, mas não liga a máquina, normalmente é arquivo de BIOS. Quando não é BIOS, nesses detalhes, nas máquinas mais novas, que nem esses aqui, ó, que são processadores soldados, não sei se você colocar na câmera, mas aí, processador soldado, aqui é tudo soldado na placa, não tem mais para você remover. O PCH é integrado no processador. Quando BIOS não foi e tem todas as tensões, o PCH está com problema. O PCH, ele é um controlador de tudo, ele recebe todas as informações da BIOS e ele dá os pulsos para energizar a parte da memória, e a memória dá o clock para poder iniciar o processador. Quando dá esse defeito, a linha PCH. Essa linha hoje em dia a gente não troca, porque o processador e o PCH é tão fina a solda internamente, quando você colocar o calor para você tirar na máquina, ele estraga internamente. Então é muito difícil a manutenção dessas máquinas. As empresas fizeram isso simplesmente para você comprar uma placa mãe nova, para você tirar o reparo, tá? Existem técnicos que fazem, mas as chances de acerto é de 10 a 20%, é muito difícil. E sem importar um chip desse, com um processador, às vezes um valor altíssimo, para você fazer o serviço e não dar certo... Mas depende da máquina que o cara paga. Sim, depende mas o problema é, paga, mas se não der certo, Se não der ele não vai querer pagar, e o cliente fica com prejuízo, entendeu? E o chip normalmente desse é de 600, 900, se for um i7, chega a 1.800, já tem umas máquinas... Se você pagar 1.800, importar esse chip, você não sabe se está ok. Colocar e não dar certo, você fica com seu prejuízo... É um risco muito grande para o lojista, né, que está fazendo Aí o o que a gente trabalho. faz? Placa mãe nova. Acha no Mercado Livre e tudo mais, você vai pagar 1.200, 1.300 e você tira todo o risco dessa parte. Caso vocês queiram trabalhar com o pessoal que tenta fazer, às vezes compra a placa e tentar refazer, às vezes dá certo, às vezes não, mas é um custo muito alto, é um investimento muito alto, que hoje em dia não compensa. Até a máquina também é bem cara desses arquivos. Deixa eu ver se coloquei ali. Segundo arquivo. Agora você está colocando outro arquivo, né? Um outro arquivo, arquivo 2. Vamos ver se esse arquivo 2 agora ele vai acertar. Então, só para o pessoal ver se eu entendi. O PSH, ele que comanda. E a BIOS tem um programa para comandar o PSH. Tem um sistema operacional, é um segundo sistema operacional. Tem o Windows, na parte de computador normal, e do MacBook tem o iOS, né? Então são dois sistemas diferentes. Porém, o que controla todos os periféricos para poder mandar a alimentação correta, primeiro o BIOS e depois o PCH, recebendo esses dados corretos da BIOS, ele vai distribuir, tá? Ó, o arquivo então esse chip está com problema, né? 2 arquivos diferentes ele deu. O que seria nesse caso? Um chip novo com arquivo do cliente. O que a gente pode fazer nessa chip aqui? Se esse chip ainda estiver lendo, eu consigo salvar esse arquivo que está aqui dentro. Vamos ver se ele me permite eu salvar esse mesmo arquivo. Como esse chip aqui é um chip virgem que eu peguei, não tem arquivo nem nada, o que você pode fazer? Toda vez que você tirar o chip do cliente que você for fazer, sempre testa com o seu chip, tá? Não mexa no chip principal do cliente. Caso funcionar com o seu chip e tudo mais, aí tranquilo. Aí você vai pegar o chip do seu cliente, você vai salvar o arquivo que tem lá dentro, tá? Salvar. Aqui você pode colocar, vamos colocar BIOS.
Você põe o nome do número do cliente, da ordem de serviço, como você quiser, e você salva esse arquivo do cliente, mesmo se fazer qualquer alteração nesse chip. Por quê? Se você colocar um novo arquivo nesse chip e também não for que nem o erro que deu, você já sabe que o arquivo original ali pode ser que esteja ok, mas o chip do cliente é que está enrolando. Ele não está conseguindo fazer a função dele, que é pegar e distribuir os arquivos. Tá? Normalmente, nesses casos, eu troco o chip. Eu não mantenho o chip do cliente. Por mais que volte a funcionar, a chance de você ter a volta desse cliente com o mesmo defeito é bem grande. Eu prefiro